Fala galera, vídeo novo se iniciando, domingão de muito sol por aqui. Vocês não têm noção do que é o calor aqui da Bahia, parece que é verão o ano todo, né? Então estou aproveitando aqui já para fazer o meu cardio. Hoje vai ser 1 hora de cardio, então queria aproveitar também esse momento para conversar um pouco com vocês sobre treinamento de glúteo. Então você, mulher que quer desenvolver ainda mais os teus glúteos, você personal que me acompanha por aqui e quer melhorar mais ainda o glúteo das suas alunas, você precisa assistir esse vídeo até o final, que eu vou estar mostrando alguns detalhes, algumas estratégias para que você coloque não só no seu treino, mas também no treino das suas clientes. Mas antes, não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho também, compartilhar com sua amiga, com seu amigo, para que esse canal possa crescer cada vez mais, porque a minha meta é fazer com que esse canal se torne o maior canal fitness de todos. Quando a gente fala de glúteo, primeiramente você precisa entender que o glúteo ele é dividido em 3 musculaturas: glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Porém, vamos falar mais do glúteo máximo e do glúteo médio, porque o glúteo mínimo ele está logo abaixo do glúteo médio, né? E ele acaba fazendo a mesma função ali do glúteo médio. Eu particularmente gosto de dividir o treino de glúteo em 2 porções, em porção superior e porção inferior. Isso para mim facilita demais quando eu analiso o glúteo das minhas alunas e escolho os exercícios ali onde vai demandar bem essas regiões. Então eu gosto de fazer dessa forma. E aí quando a gente fala do treinamento de glúteo, o glúteo é uma musculatura muito difícil de ser treinada, porque existe outras musculaturas que envolvem a região da pelve, que quando esse glúteo ele está com baixa ativação, há algum desvio postural, um encurtamento, acaba meio que roubando a função desse glúteo, que são eles o quadrado lombar, os posteriores, os adutores. Existem alguns músculos também do quadríceps que acaba fazendo essa função do glúteo. Então por isso que ele é uma das musculaturas mais difíceis de ser treinadas. Então você precisa estar atento a alguns detalhes, trazer mais ativação muscular, melhorar a tua consciência neural. Você, mulher, saiba que comparado aos homens, a sua consciência neural, né, onde envia os estímulos ali para o glúteo, é muito baixa, fazendo com que nas mulheres a gente precise colocar mais alguns exercícios como forma de pré-ativação, ou seja, de acordar esse glúteo para que nos exercícios ele seja bem demandado, como elevação pélvica, agachamento, terra, enfim. Fora que existe outro problema que acontece nas mulheres, principalmente, que é a síndrome do quadríceps dominante, ou seja, independente do exercício que aquela mulher faça, o quadríceps ele acaba meio que roubando a cena ali, independente se ela faz um agachamento, um leg, uma elevação pélvica, ela vai, se você perguntar qual musculatura você sentiu mais, ela vai falar, senti mais o quadríceps. E aí o glúteo, ele vai entrando mais ainda em desuso, vai ficando inibido ali. E aí a ideia é que você coloque alguns exercícios de pré-ativação, que eu vou estar mostrando para vocês, para que faça com que, seja você ou seja a sua cliente, aumente essa conexão neural para que de fato nos exercícios ela acabe sentindo o glúteo ali sendo trabalhado, né? O glúteo acabe meio que sendo o motor primário do movimento. Um outro detalhe também é que e aí quando a gente fala na estrutura de treinamento com foco em glúteo também, o glúteo ele apresenta diversos feixes, diversas fibras partindo para tudo que é lado. E para que você trabalhe ele como um todo, você precisa mudar as angulações, trabalhar em amplitudes diferentes, em planos diferentes. E existe também uma sequência lógica, né, que você tem uma divisão muito boa para o glúteo. E eu vou estar te mostrando aqui e explicando cada detalhe como é que vai funcionar essa divisão. Então assim, você deve pelo menos colocar um exercício de impulso de quadril, né, onde esse quadril ele vai ser mais dominante durante o movimento ali, né? Você vai trabalhar esse glúteo no plano mais horizontal. E qual seria esse exercício de impulso de quadril?
elevação pélvica, ponte de glúteos, né, frog pump. Em seguida, você deve agora trabalhar esse glúteo numa posição mais alongada, colocando pelo menos um exercício de dobradiça. E quais seriam esses exercícios? Um RDL, um terra sumô, né, onde a gente vai trabalhar específico a parte baixa desse glúteo ali, ou seja, a parte na fase excêntrica é onde esse glúteo vai ser mais demandado. O agachamento entra aqui também, mas como terceiro exercício, você deve colocar um exercício de agachamento, pelo menos trabalhando ali de forma unilateral, que a gente chama também de base assimétrica, onde aqui nesse agachamento a gente vai trabalhar não só o equilíbrio das forças, a gente vai trabalhar também colocando os estabilizadores de quadril para serem trabalhados também, né? O glúteo médio ali vai estabilizar também esse quadril, essa pelve. Por exemplo, um búlgaro, um afundo, entende? E como quarto exercício, você agora deve trabalhar a parte de cima desse glúteo, com os exercícios de abduções do quadril. É ele, você mulher que sente dificuldade em melhorar a região superior desse glúteo, deixando esse glúteo mais redondo, são os abdutores do quadril ali que você deve se atentar um pouco mais. Então, cadeira abdutora e suas variações, abdução de quadril na polia, seja com a caneleira. Ah, Johan, preciso seguir essa ordem certinha? Não, vá trabalhando ali de várias formas. Identifique primeiramente qual parte do seu glúteo você quer trabalhar mais e coloque mais exercícios para aquela região. Mas se for falar para um treino de glúteo de forma isolada, por exemplo, né? Eu vou montar um treino de glúteo aqui agora, eu já pensaria dessa forma. É isso que eu faço quando eu monto o treino das minhas alunas. Inclusive você que está me assistindo, quer fazer parte do meu acompanhamento? Acesse o link que está aqui embaixo, onde você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal, onde lá a gente vai bater um papo, eu vou entender a tua necessidade, o teu objetivo, e com isso tá podendo estar te auxiliando da melhor forma possível. Então não perca tempo, acesse o link e venha fazer parte do meu time. E aí, pensando nisso, eu vou trazer um exemplo de uma aluna minha, né, onde ela treina glúteo 3 vezes na semana, certo? Sendo um dia com foco totalmente no glúteo. Chegando em casa eu vou te mostrar todos os detalhes, todas as estratégias para que você coloque no seu treino, beleza? E aí, bora lá. Aqui está a estrutura do treino dessa minha aluna, como eu havia falado com vocês, onde a gente inicia o treino com a elevação pélvica, né, com aquele movimento de impulso de quadril. Mas, o que é que eu fiz aqui? Observe que ela vai conjugar com frog pump com a bend. E aí você deve estar se perguntando, sim, Johan, qual o intuito desse exercício nesse treino aqui? Por quê? Eu vinha observando o treino da maioria das pessoas e acabavam seguindo aquela regra de iniciar o treino ali com exercício de pré-ativação para depois ir para o exercício principal. E aí eu pensei e falei assim, por que não eu juntar o exercício de pré-ativação com o exercício principal, onde eu já vou estimulando o glúteo dela ali, vou aumentando essa conexão neural, para que no exercício principal, que é a elevação pélvica, ela já esteja preparado para executar aquele exercício ali, demandando prioritariamente do glúteo. O que isso também vai me poupar tempo. E aí eu fiz isso, onde ela faz o frog com a bend aqui com o intuito de estimular esse glúteo, aumentar essa conexão neural ali, para que na elevação pélvica o glúteo seja predominantemente solicitado de uma forma mais isolada durante o movimento aqui. E aqui no frog é essa a ideia, acordar esse glúteo, onde é que ela vai fazer 10 repetições, né, bem longe da falha ali, controlando bem o movimento, sem carga, né, só com o peso do corpo ali, e aí em seguida ela vai lá e faz a elevação pélvica. Quando eu fiz essa estratégia no treino das minhas alunas, 90% falaram, Johan, a minha visão, a minha percepção contrátil, neural, para elevação pélvica em relação ao trabalho do glúteo melhorou muito. Antes eu acabava sentindo muita lombar, antes eu executava a elevação pélvica e não sentia nada do meu glúteo sendo trabalhado ali. E depois dessa estratégia, pô, mudou demais. Então, assim,
Coloque no treino de vocês. Eu geralmente faço isso quando eu faço alguns treinos presenciais com alguma aluna minha, eu falo, ó, pensa no glúteo, pensa no glúteo. E volta e meia durante o movimento ali, durante a série, eu vou perguntando, e aí, tá conseguindo trabalhar o glúteo? Ah, não, Johan, eu tô. Se perceber que tá migrando, ó, Johan, já tô migrando para lombar, para posterior, para o movimento ali. Porque ali já foi a falha máxima do glúteo. Poderia até insistir mais 2, 3 repetições, porém, ia trabalhar outras musculaturas, ia começar a trabalhar outras musculaturas ali, que não é o nosso caso aqui. Entendeu? Então organize dessa forma, coloque uma carga ali em que você mantenha boa técnica, mantenha um controle do movimento ali desde a primeira repetição. E aí em seguida, ela vai lá e faz o terra sumô, onde aqui já vai entrar o movimento de dobradiça, trabalhando toda a parte do glúteo de uma forma mais alongada. Porém, há um detalhe também em que muitas meninas acabam tendo uma certa dificuldade ao realizar o terra sumô. E nesse caso, o que é que você pode fazer? Novamente, utilizar o frog com a band, com o intuito de estimular esse glúteo para que no terra sumô ele seja bem demandado. Ou, se você não tem uma boa técnica do movimento no terra sumô, é que muitas meninas acabam também sentindo uma certa dificuldade.
de forma na polia, por exemplo, isolado, com o intuito também de estimular esse glúteo. E aqui eu poderia fazer o quê? Fazer o glúteo coice na polia e com a mesma perna seguir por a fundo com halter ou com a barra no meio das pernas, onde eu vou criar do glúteo dela, com o intuito de trabalhar bem aquele para trazer mais formato, né, deixar o glúteo mais redondo. E aqui ela poderia utilizar dessa mesma sequência que eu fiz aqui, por exemplo, fazendo em 45 graus. E devido a essa inclinação do tronco para frente, eu tiro mais ainda do glúteo médio e trabalho todas as fibras da parte superior do meu glúteo máximo, onde dessa forma aqui eu vou conseguir pegar muito mais peso. Você pode fazer esse drop mecânico. Mas, Johan, em vez de eu fazer a cadeira abdutora, qual outro exercício você me recomendaria? Em que você se sinta mais confortável e segura a realizar o movimento. Ou utilizar a abdução com a caneleira, por exemplo, no banco. Então, há várias formas de você trabalhar, mas o intuito aqui é te mostrar que existe essa sequência, que eu utilizo essa sequência e que isso facilita demais na hora da montagem do treino ali. Então, se você tem essas dificuldades, comece a pensar isso, comece a colocar isso em prática. Você, personal, colocando isso em prática, você vai ver que vai otimizar muito o tempo de vocês, né? E aí, obviamente, como ela treina glúteo 3 vezes na semana, ela utiliza esse treino aqui, os 2 treinos ali, eu vou mudando alguns exercícios, vou dando um foco maior na porção em que ela precisa ser mais trabalhada. Para finalizar esse vídeo, eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho também para você ficar informado sobre o vídeo que eu vou os vídeos que eu vou estar postando aqui durante a semana. Compartilha com sua amiga, com seu amigo, para que possa cada vez mais o meu canal entregar para vocês e crescer cada vez mais. E se você tem interesse novamente em fazer parte do meu acompanhamento, acesse o link que está aqui embaixo, onde você vai ter meu WhatsApp pessoal para poder a gente estar batendo esse papo e estar entendendo a tua necessidade, o teu objetivo e com isso tá te orientando da melhor forma possível. Então venha fazer parte do meu time, valeu e até a próxima.